Olá, eu sou Marcos Vinícius de Souza Bressan e vou fazer um podcast hoje para a professora Arleide de História da PEI João Portugal. Vou estar abordando a crise de 1929. A crise de 1929 foi ocasionada, ela vai começar lá no fim da Primeira Guerra, no pós-guerra, lá na Europa, quando os americanos vão começar a vender e exportar e emprestar muito dinheiro para os países da Europa que estavam em reconstrução. Afinal, eles acabaram de terminar uma guerra. Então a Europa estava destruída, sem indústrias, sem empregos, estava toda destruída. Então, o que os americanos vão fazer? Vão começar a exportar para esses países, vão começar a emprestar dinheiro, etc. Então, visando a economia, visando tudo, então os Estados Unidos vai ter uma forte expansão industrial e crediária para estimular o consumismo, vai ter também uma expectativa de crescimento e forte valorização das ações, porque muitos investidores vão ser atraídos por lucro fácil e vai aumentar artificialmente o valor das ações. Então, vai ocorrer o quê? Uma especulação na bolsa de valores, porque as ações aumentavam diferentemente do preço das empresas. Porque os investidores compravam as ações por um X e vendiam por 3x, por 3 vezes mais essas ações. Então, o que? Houve uma mudança artificial das ações. Então, com a Europa em recuperação, eles estavam importando menos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, por si, não parou, ele não diminuiu as suas indústrias, o seu parque industrial, ou seja, ele continuou produzindo muito, o que acarretou uma superprodução e desvalorização das mercadorias. E houve também o quê? Uma concorrência mundial, que os Estados Unidos, como ele está muito bem economicamente, ele vai se passar a ser a primeira potência do mundo. Vai ser a primeira e vai estar em primeiro lugar, porque sua economia é muito boa. Então, com essa especulação, etc, tudo que eu falei até agora, dia 24 de outubro de 1929 vai ser conhecido como a Quinta-feira Negra. Por que vai acontecer isso? Porque nos anos 20, os Estados Unidos vai passar por como posso dizer, a economia dos Estados Unidos vai subir muito, tanto é que vai ser a primeira do mundo, vai passar a ser a primeira do mundo. Então, os Estados Unidos estavam em prosperidade. Porém, no dia 24 de outubro de 1929, vai ser conhecido como a Quinta-feira Negra, ou seja, o crash da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores vai quebrar. Então, por quê? Porque muitos investidores estavam tentando vender as ações para não ficar no prejuízo e não conseguiam vender essas ações. O que vai acontecer? Muitos fazendeiros, donos de empresa, banqueiros, muitas pessoas vão perder tudo da noite para o dia. E quem que vai ser os mais atingidos? Vai ser a população pobre, porque tinha muita riqueza na mão de poucos e pouca riqueza na mão de muitos. Então, o pobre vai sofrer muito isso. Então, o que? Todos os países do mundo vão ser afetados, com algumas exceções, que a União Soviética se isolou no seu socialismo. E como os Estados Unidos estavam com a economia estava caindo muito a economia, de um dia para o outro, eles não podiam fazer muita coisa. Até porque o Adam Smith, ele foi um filósofo que
que propunha o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? Diz que o Estado não deveria intervir na economia de um país. Não deveria. E foi assim foi. O Estado não interviu muito na economia, mas interviu pouco na economia. Aí tá um gráfico agora da taxa de desemprego nos anos 20 e 30 dos Estados Unidos, a taxa de desemprego. E também, logo a seguinte, o PIB dos Estados Unidos, nesses anos aí, da Grande Depressão. Então, o que o presidente da época, o Franklin, vai fazer? O Franklin Roosevelt vai propor o New Deal, que interviu na economia fazendo o quê? Investindo muito em obras públicas para gastar e dar bastante emprego à população na época. Vai cortar os empréstimos e as exportações e importações para outros países. Vai também controlar a emissão de moeda e a desvalorização do dólar para que a economia não entrasse em mais caos, não piorasse mais, por mais o que já esteja pior, ela não podia piorar mais. Então ele vai fazer isso. E vai também ele vai colocar lá a diminuição da jornada de trabalho. Para quê? Para as empresas ter mais turnos, para um funcionário ter mais turnos. Entende? Porque, tipo assim, vamos supor, se num dia trabalham 3 funcionários em certo turno, ele vai diminuir a hora desse turno, a jornada de trabalho, para criar mais turnos e contratar mais funcionários. O que não deu muito certo, até porque isso não influenciava muito no lucro da empresa. Entende? Porque você mantém X funcionários com Y de lucro. Agora, se o lucro continua o mesmo e o salário do funcionário continuar também o mesmo, só que com mais funcionários, o que vai acontecer? A empresa vai acabar falindo ou demitindo mais funcionários para cobrir esses dividendos. Então, o Brasil vai sofrer muito essa crise. Até porque nos anos 30, o presidente Getúlio Vargas compra e vai mandar queimar sacas e sacas de café para a valorização da moeda de ouro que era na época o café aqui no Brasil. E muitos também vai jogar o café ao mar por causa da lei da oferta e da procura. Porque como tinha muito café e os Estados Unidos não estavam mais comprando, tinha muito café, então o café passou a desvalorizar o seu preço. Foi isso que aconteceu. E só no fim da crise foi ocorrer na Segunda Guerra Mundial, por causa dos gastos que foram cortados do governo americano, e o mundo se recuperou dessa grande depressão, que foi de 1929 a 1933, o que abalou a economia mundial. Muito obrigado, até breve.